Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pela sua companhia. E você já sabe, neste mês nós estamos conversando sobre temas bem importantes, essenciais, que moldam o nosso comportamento, que moldam as nossas atitudes, definem as nossas ações. O nosso programa durante esse mês está falando sobre agregando valores. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre transparência e sinceridade. Será que existe uma relação entre a transparência e a sinceridade? O que é ser transparente? E o que é ser sincero? Será que eu sou sincero quando eu exponho as minhas opiniões, os meus pensamentos? Será que eu sou transparente quando eu faço alguma ação, quando eu compartilho algum sentimento? São temas que nós vamos conversar hoje aqui no programa Concerto de Ideias. E além da sua companhia, conosco aqui no estúdio, o professor Valdecir Lima, novamente com a gente, para ficar aqui esse mês todo, né? É verdade. Estou muito satisfeito, muito feliz. Espero estar atendendo os objetivos do programa. Com certeza. Podendo, a gente volta. Nós já falamos aqui sobre prioridades, nós já conversamos aqui sobre amor e ação, né? E hoje nós vamos falar sobre transparência e sinceridade. Para a gente começar a conversa, professor Valdecir, qual a relação que existe entre transparência e sinceridade? Transparência é você agir de tal forma que você não esconda os critérios, a maneira que você está agindo, as suas intenções. E você age dessa forma para que as pessoas leiam o seu interior através da maneira como você age, possibilitando todo mundo verificar os seus motivos. A sinceridade, porém, ela é um pouco mais complexa, porque muitas vezes você acha que está sendo sincero, mas na realidade não está, porque não necessariamente você conhece os seus motivos. Então ela está relacionada ao autoconhecimento. Sim, ao autoconhecimento. A transparência é muito mais fácil. Você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa que age de tal forma que todos possam ler o que está acontecendo, os motivos pelos quais você praticou determinada ação. Todo mundo tem acesso a isso porque você é uma pessoa transparente. Mas a sinceridade é muito questionável. Você acha alguma coisa e não necessariamente você vive da maneira como você acha. A sinceridade é mais complexa, é uma coisa íntima e se eu trouxer isso para alguns conceitos bíblicos, espirituais, talvez o pensamento mais clássico esteja em Jeremias 17, versículo 9, que diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Percebe? O coração é enganoso. Por mais que você queira achar que está sendo sincero, está sendo transparente e você está fazendo alguma coisa com determinados motivos, você pode estar se enganando. É o que a Bíblia está dizendo. Você não pode depender na vida da sua sinceridade. Ah, eu fiz isso porque eu fui sincero. E daí? Quem diz que a sua sinceridade vai garantir alguma coisa? Nós não nos conhecemos. Mas daí como fazer? Como agir? Por exemplo, como o senhor falou, né? Ser transparente é mais fácil. Ser sincero requer um autoconhecimento, uma autoanálise, para compreender os reais motivos, né? Certo. Então eu posso achar que estou sendo sincera e na realidade não estou sendo. Biblicamente falando, é isso mesmo. É isso mesmo. Tanto que no Salmo 51, versículo 6, diz: eis que tu, Deus, conheces a verdade no íntimo. Há uma verdade no nosso íntimo. Essa verdade, provavelmente nem nós conheçamos. Nós agimos. Por exemplo, eu mencionei na semana passada... Quando nós falávamos sobre amor e ação? Amor e ação. Eu mencionei o livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Sim, quando Paulo fala sobre o amor, né? Exato, Paulo fala sobre o amor e que você pode fazer gestos de amor, ou seja, atos de amor, pode ter atitudes de amor, decisões que vão favorecer você amar o próximo e coisa e tal, e não ter amor. Amar, não necessariamente amar no nosso contexto, pode não ser amar. Aí vem uma questão da sinceridade. Quando é então que eu sei, quando é que eu sei que eu estou verdadeiramente amando ou não? Quando é que eu sei? Eu preciso alguma coisa para medir isso, para mensurar o meu interior. Para que me dê mais certeza, para me mais dê segurança? certeza e segurança. Né? Eu sou sincero e sou sincero e eu sei que as coisas que eu tenho no fundo do coração são conhecidas por mim. Mas sabe quando você vai ter essa certeza? Sabe o que você tem que fazer para ter essa certeza de que você realmente ama ou não?
Sabe quando você vai ter isso? Nunca. Nunca você vai ter a certeza. Então eu vou sempre agir achando que estou sendo sincera, que estou fazendo o meu melhor, mas de repente pode não ser. Pode não ser. E você nunca vai saber. Isso é Aí você complexo, diz o seguinte, professor. mas é complexo, mas eu tenho que saber. Não vai saber. E não precisa saber. Você só tem que saber uma coisa. Como é que você se alimenta mentalmente, espiritualmente? Em que fonte você se alimenta? Quanto tempo você passa lá? Será que você abre o seu coração para quem realmente conhece você? Deixa eu ler um versículo aqui no livro de Salmo. Eu estou ficando curiosa com esse assunto, porque está me deixando intrigada aqui. No Salmo 139, conhecidíssimo, conhecidíssimo. Né? Olha o que diz aqui, Salmo 139, no versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Sim. Sonda-me. Em outras palavras, examina tudo que existe por dentro de mim, sabe por quê? E conhece o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Aqui você não se conhece também, mas você pede a orientação de quem pode conhecer você. E você se entrega, que foi o tema do nosso primeiro encontro, você se entrega em total dependência. Sim. E você passa a ser uma pessoa guiada. Você não passa a ser uma pessoa que estabelece suas metas, porque enganoso é o coração. Que metas é essas que você estabelece? Ah, o amor ao próximo. O amor ao próximo é enganoso, falamos na semana passada. Ah, mas então eu vou agora administrar minhas coisas. Não, você não consegue administrar suas coisas, a menos que você se entregue para aquele que pode administrar sua vida. E quando entra no assunto sinceridade, você só vai acreditar que há sinceridade quando alguma força exterior, espiritual, que se chama Deus, está dirigindo a sua vida. Não há como você administrar por sua própria vontade. É por isso que existe tanta gente sincera, que arranja tanta desculpa e faz tanta coisa errada. Olha, se você pegar... Gente sincera, que arranja desculpa e faz coisa errada. São as desculpas de muita gente corrupta que está no poder. Eles não vão chegar para você e falar assim, eu roubei mesmo porque eu queria roubar. Não, sempre tem um bom motivo por trás. Uma razão eu estou sendo interessante. sincero, não, isso aqui é o seguinte, é para financiar a minha campanha, não é para mim. A minha campanha, sabe por quê? Porque eu vou fazer o bem para os outros, então eu posso pegar dos outros, financiando minha campanha, eu vou ser um ótimo governante, um ótimo líder. Na verdade, a gente volta ao tema da semana passada, está tudo Sim, relacionado, os temas né? todos estão coligados. Sim. E muitas vezes nós nos enganamos, arranjamos desculpas e nos escondemos por trás do fato de que nós somos sinceros. Quando, na realidade, biblicamente falando, há motivos mais do que suficientes para nós nos preocuparmos com esse tipo de afirmação. Porque é Deus quem conhece o íntimo, porque nós não nos conhecemos, Sim. porque enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. É mal, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, se para você chegar para mim e dizer que é sincero, eu preciso saber em que fonte você bebe, preciso saber quem dirige a sua vida. Eu não confio numa pessoa, porque eu acho que ela é digna de confiança. Eu posso confiar na pessoa porque eu posso ter algum indício de que ela seja uma verdadeira e genuína cristã. Aí realmente eu confio. Porque daí ela vai estar sendo motivada por princípios mais significativos. E se for genuína, coisa que nós não vamos saber, quem é genuíno e quem não é, se nós não temos condição de analisar isso, se for genuíno, essa pessoa vai se quebrar perante Deus diariamente, vai se humilhar perante Deus e vai dizer, sonda-me, eu quero ter uma vida pura, eu quero estar debaixo da tua orientação para que a minha vida seja pura. Mesmo que ela não esteja sendo verdadeiramente sincera, ela está tentando porque ela está ligada a Deus. Ela está tentando através de uma humilhação pessoal perante Deus. E Deus, quando percebe que ela quebrantou o coração, que ela se abriu para novas informações, Deus vai orientar essa pessoa pelos caminhos que Ele quer que a pessoa caminhe. A pessoa vai se tornar dependente de Deus, que são os temas que nós estamos tratando todos essas interessante, semanas. de repente você acabou de trocar de canal, ou ligou agora aqui na TV Novo Tempo e não assistiu aos programas anteriores, que nós já estamos conversando aqui desde o começo do mês. Falamos sobre prioridades, falamos sobre o amor em ação, o amor é ação, e hoje falando sobre a transparência e a sinceridade. Está tudo relacionado. Você pode acompanhar os programas anteriores através do nosso canal no YouTube, que aparece o endereço aí no seu vídeo,
vídeo e assistir aos outros temas que nós já abordamos aqui. Hoje, falando sobre transparência e sinceridade com o professor Valdecir, a gente entende que, professor, primeiro tem que estabelecer a prioridade, Deus como sendo prioridade da nossa vida. Depois, nós temos que entender que a motivação tem que ser o amor e tem que ser colocada em prática. Certo. E depois, se eu entendo Deus como prioridade, amor como sendo ação na minha vida, a minha principal motivação, eu posso me aproximar da sinceridade. Sem dúvida. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômios 11:16. Veja que coisa interessante aqui. 11:16. Diz assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Quer dizer, você pode ser enganado por você mesmo. Você percebe essa dualidade interior que a Bíblia é tão clara em afirmar? Nós, em geral, não gostamos muito dessa compreensão de que nós somos uma dualidade, temos uma dualidade. Né? É como o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu Mas não o quero... mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. É uma luta entre E é uma você. luta diária. É uma luta diária entre você e o seu coração. Só que o seu comportamento denuncia. Os seus atos falhos denunciam. E as pessoas nos leem constantemente. Certa vez, houve a última aula de um semestre. Sim. O professor deu uma prova para os alunos, dessas que os alunos não gostam muito de fazer, que é o seguinte: escreva tudo que você aprendeu nesse semestre com a matéria. Nossa, uma avaliação cruel, né? É, O semestre essa é uma todo prova numa cruel. folha. O professor queria analisar alguns aspectos através das respostas. Ele deu a folha lá esperando que o pessoal fosse ficar pelo menos até o final da aula escrevendo, porque o conteúdo era muito. Um aluno, no primeiro minuto, sentou, escreveu alguma coisa, dobrou a folha, entregou para o professor. Professor, tudo está aqui escrito. O que o senhor me pediu está aqui escrito. O professor falou, não, eu quero que você escreva. Ele falou, não, está aqui escrito. O professor ficou curioso, o que será que ele escreveu em tão pouco tempo? Né? Segura aí, professor, não abre a folha do aluno, a gente vai abrir o segundo bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta para conhecer o final dessa história que o professor Valdecir está contando para a gente e para a gente continuar conversando sobre transparência e sinceridade. Como aliar as duas coisas, qual a relação entre elas e como ter uma vida mais sincera e mais transparente. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, lembrando a você que este programa é todo produzido, realizado pelos alunos dos cursos de jornalismo, rádio, TV e publicidade e propaganda do UNASP Campus Engenheiro Coelho. E nós montamos o nosso estúdio aqui na Biblioteca do Campus. Você pode participar com a gente, mandando sugestões de tema, dando a sua opinião. A sua participação é sempre muito importante para que a gente possa fazer o Concerto de Ideias cada vez mais interessante para você que nos acompanha aí do outro lado. Então, os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo, fique conectado com a gente. Esse mês nós estamos falando sobre assuntos profundos, assuntos que envolvem e que moldam o nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Na série Agregando Valores, hoje o programa fala sobre transparência e sinceridade na companhia do professor Valdecir Lima, que está com a gente aqui o mês todo. Professor Valdecir, no finalzinho do primeiro bloco, o senhor começou a contar pra gente uma história de um professor que foi aplicar uma avaliação numa classe de alunos, né, para verificar o que eles aprenderam ao longo do semestre. Certo. Um aluno entregou uma folha dobradinha para o professor, e aí? Exatamente. Conta pra gente. Entregou essa folha e o professor ficou muito curioso. Mas ele falou, não vou ler agora, vou ler depois. Os demais entregaram, ele foi para casa, ele falou assim, agora eu vou abrir. O que foi que você aprendeu nesse semestre? Era a pergunta do professor. Era a pergunta do professor para essa avaliação. E ele abriu a página, só havia uma resposta, só havia uma palavra ali escrita. O aluno havia respondido, você. Tudo que eu aprendi, você. Aquilo que eu sei de extraclasse, aquilo que eu sei de comportamento, aquilo que eu sei de relacionamento, aquilo que eu sei que importa para a vida, eu aprendi de você. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, existe uma linguagem que extrapola conteúdos, uma linguagem não verbal. Você mostra, extrapola a fala, extrapola as palavras. Você mostra quem você é, você mostra como é. E você mostra através do seu comportamento, e as pessoas crescem ou não a partir das suas atitudes
inconscientes na maioria das vezes. Vou dar um outro exemplo, mais ou menos na mesma direção. Eu estava traduzindo, fazendo a interpretação de um professor americano Sim. num curso de doutorado aqui no NASP. Aham. E esse professor estava falando sobre assuntos contemporâneos e dizendo a respeito da ineficácia de certas argumentações, a ineficácia de certos métodos, de certas estratégias, como que a juventude hoje, naquela época, estava havendo uma forte tendência de pós-modernidade e como que era o comportamento, e Era o depois com o perfil. advento da internet, como é que os alunos estavam se comportando. E ele abordou coisas diretamente relacionadas com o meu comportamento e com minha atitude em relação aos alunos em sala de aula. Eu fiquei muito preocupado. Ele levantou o problema, mas eu não tinha visto nenhuma solução. Quais problemas ele levantou? Problemas de respeito à autoridade, Sim. problemas de buscas de métodos ilícitos para o seu prazer, né? Seja sexo, sejam as drogas, seja uma série de outras coisas. E eu cheguei para ele, aí eu fui procurá-lo de noite no alojamento dele, no apartamento onde ele estava. Falei, doutor, o senhor veio falar sobre assuntos contemporâneos e apresentou uma série de problemas, mas eu preciso saber o que é que eu falo para os meus alunos para eles entenderem isso e eles alterarem o comportamento deles. E eles entenderem o perigo que eles estão, mas qual a argumentação que eu posso levar para eles? Qual é o discurso que eu posso fazer para eles? Ele olhou para mim com uma frieza de um doutor que pesquisa muito. Ele disse, sabe o que você vai falar para eles? Nada, não adianta você falar nada. Eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Falei, mas o senhor está me deixando ainda numa situação mais preocupante. Ele falou, não adianta. Levanta os problemas, mas não tem solução. Não tem solução. Aí eu falei, mas não adianta mesmo? Ele falou, não. Há uma única alternativa. Os alunos não estão interessados no que você vai apresentar para eles, no que você vai falar para eles. Os alunos estão interessados numa coisa. Estão interessados no seu comportamento. Eles não vão ouvir o seu discurso, mas vão ler a sua vida. Eles vão ler você. Eles vão ler você. Se você é sincero, mas não se comporta como tal, eles vão ler, porque nós não enganamos as pessoas. Nós não enganamos os jovens, nós não enganamos os adolescentes. Não adianta nada falar. Não adianta. Não adianta falar achando que você está sendo sincero. Falei o que ele tinha que ouvir, mas ele leu o que não tinha que ter lido. Ele leu a sua vida. O que você tentou esconder pelas palavras. Exatamente. Então, a sinceridade vai ser carregada a partir desse momento que a sua transparência leva para as pessoas e essa sinceridade, ela é genuína. Não existe sinceridade genuína a partir simplesmente da nossa boa vontade. Sim. Porque no fundo, nós nos enganamos. Eu só enganoso. acredito na sinceridade quando ela é uma sinceridade dependente de uma força e de uma inteligência maior que dirige a nossa vida. Ela está conectada com o poder de Deus na sua vida, que chega até você através de uma entrega diária, através de uma humilhação diária perante Deus. Deus, eu estou aqui, olha, eu não me conheço. Se o Senhor não agir através da minha vida vai ser uma enganação. Eu vou pensar em mim e as pessoas vão pensar que eu estou pensando nelas. Vai causar um problema muito sério. No final das contas, eu vou esperar um resultado e vai vir outro. Mas se o Senhor me ajudar, com certeza, eu vou poder atingir o objetivo, não por minha força, mas por causa do Senhor. Uma vez uma pessoa, muito amiga minha, chegou para mim e falou assim, olha, eu não acredito na minha mãe, porque minha mãe é minha mãe. Não é pelo fato Como assim? Não é pelo fato que porque nós devotamos muita atenção, muito cuidado e muito respeito para nossa mãe. Sim. Mas ele falou assim, eu não acho que a minha mãe fala, eu tenho que acreditar porque foi minha mãe que falou, só porque ela é minha mãe. Eu acredito na minha mãe porque eu sei que além dela ser minha mãe, ela é uma cristã. A responsabilidade, né? É muito maior. É óbvio que tem muitas mães que não têm uma religião nem nada, mas carrega muito dessa verdade cristã. Sim. E eu acredito que tem muitas mães que não frequentam uma igreja e que têm esse conteúdo, né, de que ela pode realmente ser sincera e ser verdadeiramente sincera, porque carrega um amor divino de tal tamanho pelo filho, coisa e tal, que ela vai
falar pensando nele. Mas não necessariamente essa é a única regra nesse tipo de relacionamento. Eu não acredito na minha mãe porque ela é minha mãe. Eu acredito na minha mãe porque ela é cristã. Ela tem valores e princípios que extrapolam a vontade dela. Porque ela tem um relacionamento, que foi o que a gente falou no primeiro bloco, né? Ela tem um relacionamento genuíno com Deus, ela permite que Deus ocupe o primeiro lugar na vida dela, as atitudes dela são moldadas pela vontade de Deus, Exato. Então ela se aproxima da sinceridade. Exatamente. Ela é transparente e se aproxima da sinceridade. Fernando Pessoa, o poeta modernista português, ele falou o seguinte: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Como é que é? Vamos de novo? O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Eu sou o dono da minha ideia. Da minha ideia do universo. Porque o universo está lá. Ele não é uma ideia. Ele é o que é. Ele é o que é. Eu sou dono da minha ideia. Portanto, quando eu exponho a minha ideia, eu posso ter erros. Porque eu sou o dono da minha ideia. E quando eu descrevo o universo, há muita coisa que eu estou tentando descrever que não pertence a mim. A minha ideia é eu sou muito limitado. As minhas ideias também podem ser muito limitadas. Até porque as nossas ideias, aquilo que a gente pensa, elas refletem uma bagagem que a gente tem. As nossas experiências, as nossas vivências. Então, as minhas ideias são diferentes das suas. Sem dúvida. Porque elas refletem a minha experiência pessoal. Então, a gente tem como compartilhar isso também. É verdade. Mas existe uma ideia única, verdadeira sobre o que é o universo nesse caso. Exatamente. Aí a gente cai fatalmente, a gente cai no sentido da cosmovisão cristã. Sim. Né? A ideia verdadeira é quem rege o universo, quem criou, quem sabe tudo sobre nós, quem criou, quem nos deu um manual de sobrevivência, um manual de nossa própria manutenção, um manual de relacionamento. Nós temos que depender dele, porque senão nós vamos ficar correndo atrás de soluções, fazendo cada vez mais pesquisas, e dependendo tanto das pesquisas, esperando que uma pesquisa aconteça, que não venha contradizer a pesquisa que eu fiz hoje, porque nós achamos que estamos crescendo em relacionamento, crescendo em verdades, quando no fundo nós estamos nos distanciando das pessoas, porque estamos andando em círculos. E não estamos fazendo bem para nós mesmos, porque nós temos muita limitação ao não dependermos de alguém maior do que nós. Que a gente vai começar a entrar num outro tema, que a gente vai discutir na semana que vem, que é sobre dependência. É verdade. Né? Dependência, obediência. Sem dúvida. Ao longo desse mês, a gente está conversando com o professor Valdecir sobre variados temas que moldam aí as nossas atitudes. Né? Na série Agregando Valores, a gente já falou sobre prioridades, a gente já falou sobre amor e ação, e hoje estamos falando sobre transparência e sinceridade. Na próxima semana, que você vai nos acompanhar, a gente vai conversar sobre obediência, dependência e obediência. E você que está nos acompanhando, se de repente quiser nos sugerir algum outro tema, sugira para a gente através das redes sociais algum outro assunto que você gostaria de assistir aqui no programa, de ver a gente discutindo, refletindo, levantando algumas questões. Participe com a gente através dos endereços que aparecem aí no seu vídeo, dando a sua opinião, dando a sua sugestão, que é sempre muito bem-vinda e nos ajuda a construir um programa cada vez mais interessante para você, porque a gente faz o programa unicamente para você. Professor Valdecir, a gente está começando a entrar na questão da dependência, que é o único caminho que fecha essa ideia toda. É verdade. Para a gente fechar o programa de hoje, então, Sim. Qual a relação? Vamos resumir os 3 programas que nós fizemos. Sim. Qual a relação entre prioridades, amor e ação e transparência? Quando você... Não estava no script Não estava no script, essa pergunta, mas é o seguinte, né? Quando você realmente se submete a uma vontade superior à sua, você vai ser orientado a estabelecer as suas prioridades que realmente cumpram o objetivo de você se aproximar das pessoas e ajudá-las. Você vai esclarecer para as pessoas aquilo que você realmente pensa sem criar uma dúvida se a sua sinceridade é genuína ou não. Então eu acredito que essa questão dos valores estão totalmente relacionados uma coisa com a outra. Sim. E tem a questão do segundo programa que você perguntou também. Amor e ação. Amor e ação, óbvio. Você não vai usar só palavras, não vai se esconder atrás das palavras, você vai querer descobrir qual o valor delas, como colocá-las em prática, para que você alcance genuinamente as pessoas, atingindo assim o objetivo de colocar em primeiro plano aquilo que realmente tem valor, questão das prioridades, e agora sendo sincero
porque tem alguém direcionando você e dizendo, esse é o caminho, andai nele. Alguém que te conhece de verdade. Exatamente. Ok. Professor Valdecir, a gente vai ficando por aqui hoje, a gente volta na próxima semana. Ótimo. E a gente vai ficando por aqui, aguardando a sua opinião e a sua participação para nos ajudar a construir outras ideias para fazer novos programas. E se você não assistiu aos programas anteriores dessa nossa série, você não pode perder então. Vai lá no canal nosso no YouTube, o endereço aparece aí no seu vídeo e você consegue assistir todos os programas que nós já fizemos e se preparar para a nossa próxima conversa na semana que vem. Eu espero você por aqui. Um beijo muito carinhoso, até lá!